Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live sobre espiritualidade no dia a dia. Estou esperando a queridíssima Liliane Matages me chamar aqui para nós começarmos essa live. Lili está chegando, Gabi está aí também. Pede para participar, Lili, que eu já te aceito. E nós vamos começar com o tema de hoje. Deixa eu pôr o óculos aqui para enxergar melhor. Oi, Lili. Oi, Sam, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Sempre um prazer ter você aqui para conversar sobre esse assunto incrível. Pois é, esse é um assunto que não tem fim, né? Muito pelo contrário. Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente descobre outras facetas e outras Uhum, maneiras de utilizá-la a nosso favor, não é? verdade, com certeza. Hoje a gente vai conversar sobre a espiritualidade e a saúde, né? Uhum, Tá. Você quer começar falando exatamente. alguma coisa bem bacana? Bom, em primeiro lugar, só para a gente fazer um link com Recapitulação? uma recapitulação da live da semana passada, que a gente diferenciou, né, espiritualidade de religiosidade. E que Uhum, a religiosidade está muito mais ligada à crença, é uma busca externa, a espiritualidade é uma coisa mais interna, ligada à fé, é uma coisa mais transcendental, que é um caminho uhum, individual, mas que a partir do momento que a gente escolhe esse caminho, né, a uhum, gente se redescobre e de alguma forma a gente renasce, né? E hoje a exatamente. espiritualidade ela já não é um assunto tão, não é tão tabu, né? Inclusive na área Uhum, médica, né? A gente percebe, né, Sandra, a gente que está nas terapias holísticas, mas também dentro desse processo das terapias integrativas e tudo mais, a gente percebe que a espiritualidade está cada vez mais presente até nos meios acadêmicos, através de estudos, através de artigos, através de experiências, no sentido uhum, de fazer pesquisas, não experiências, mas pesquisas, né? Então tudo isso a gente percebe que está muito forte, que está crescendo e que não dá mais para separar o ser humano, né? Só o físico, só o mental, só o emocional. Não, ele é um todo. Ele é aquele ser uhum, humano bio, psíquico, social, espiritual, né? Então ele uhum, tem a parte física, que nós precisamos olhar para ela, é indispensável. A parte uhum, social, que é ele se relacionar, o psíquico e o mental, né, na questão de a gente estar equilibrado emocionalmente, e a parte espiritual, né? E a parte espiritual hoje não dá pra gente negligenciar e deixar de lado. E aqui quando a gente fala de espiritual, é exatamente a espiritualidade do ser. É a fé uhum. que ele carrega, é aquilo que ele acredita, qual o propósito da vida dele, né? Então a gente É trabalha aquilo que muito move, nesse né? sentido. Aquilo que move, né? Exatamente. É qual é o meu sonho, qual é o meu propósito, qual é o meu projeto de vida, né? E o que me faz seguir adiante. E a gente sabe que se nós não temos isso muito bem Alicerçado. estabilizado, muito bem alicerçado, o que acontece, né? A gente pode acabar ficando doente, ter uma saúde que começa a entrar em desequilíbrio aí, né? E as doenças Uhum. começam a ficar presentes. Eu acho que você também deve perceber isso nos seus Muito atendimentos, né, Sandra? Como a parte espiritual ela tem feito influenciado, né? parte, né? E ela tem influenciado e está fazendo parte cada vez mais, né? Dos nossos atendimentos. Então não dá mais para a gente separar. Então Uhum. aqui o nosso propósito hoje é exatamente isso, né? Trazer essa questão da espiritualidade como uma forma de recurso, como um recurso, para que nós possamos utilizar dessa ferramenta para ajudar na nossa saúde, para ajudar no nosso bem-estar. Acho que só assim o ser humano ele realmente consegue fixar um caminho, fixar o seu propósito e seguir adiante, né? Uhum, com certeza. Ainda mais hoje em dia, com tudo que vem acontecendo, pandemia e todas essas coisas, o quanto as doenças, ditas doenças mentais, mas no sentido não de mental, de problema neurológico em si,
mas desequilíbrios ligados de ordem neurológica, né, como a ansiedade, a síndrome do pânico, esquizofrenia, enfim, uma série de doenças nesse sentido tem afetado as pessoas. Nós tivemos agora em janeiro, né, o Janeiro Branco, que foi que é essa campanha voltada exatamente para cuidar do lado mental das pessoas e desmistificar de que problema mental está ligado a você ter um distúrbio, no sentido de que você tem, vou colocar entre aspas, você é meio maluco, né? Porque as pessoas têm muito esse preconceito, você não pode, quem faz terapia é porque está maluco. Você precisa de terapia, você está doido. Então precisa cair esse conceito, porque doença mental não é só quem tem uma disfunção neurológica grave, como alguma síndrome, alguma coisa, mas sim questões ligadas ao emocional que afetam e desequilibram o lado mental. Porque uma pessoa que tem uma ansiedade, ela não está conseguindo controlar o seu lado emocional e que acaba gerando sintomas em termos de pensamento que afeta o corpo, não é verdade? Uhum. E aí gera total desequilíbrio dentro desse processo de gerar esse desequilíbrio, aí a gente acaba somatizando essas doenças no físico, mas assim, ela começa em outro nível, né? E a gente sabe disso. Então, assim, a gente vê muito essa questão da espiritualidade presente, né? Então, como o meu mental também em desequilíbrio através das minhas formas de pensamentos, daquilo que eu penso, como eu também faço uma leitura externa, né, do mundo, como isso também acaba agregando um certo desequilíbrio, né, porque a gente sabe que hoje em dia, como você bem citou, essa pandemia ela mexeu muito com todos, né, e continua mexendo, e a gente tem experimentado isso muito forte, né, nos nossos atendimentos. Então, como a pessoa pode melhorar, né, qual recurso que ela pode ter diante disso tudo? Então, assim, a espiritualidade seria um caminho. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu trabalho a minha espiritualidade para me equilibrar dentro desse processo, dentro dessa questão de manter o meu equilíbrio em todos os aspectos, físico, mental, emocional, né? Como eu faço? Né? Então aqui a gente entra exatamente com algumas questões, e uma delas acho que são as questões das terapias, né? Das terapias integrativas, eu acho que você pode esmiuçar bem isso aí, que você trabalha bastante tempo com isso, né? Então, antigamente as pessoas falavam assim, as terapias são alternativas, né? Tinha esse conceito. Essa nomenclatura, na realidade, terapias alternativas. E daí o que acontecia? Dentro desse conceito de alternativo, muitas pessoas que estavam fazendo um tratamento de câncer, por exemplo, elas deixavam de fazer um tratamento para buscar alguma coisa dita alternativa, uma acupuntura ou qualquer coisa do gênero. Com o passar do tempo, essa nomenclatura foi mudada. Então, não deixou de ser uma terapia alternativa para ser uma terapia complementar. Porque qual é a ideia? De que tudo se complementa, tudo está interligado, né? E hoje, né, nesse momento atual, não se chama mais nem terapia complementar, se chama terapia integrativa. E o holístico tem muito disso, né? O integrativo, você vai integrar todas as partes que o ser humano compõe, você vai trabalhar com o médico, junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo, porque uma coisa não vai eliminar a outra da vida da pessoa, você concorda? Não é para excluir nada, não é para excluir nada, muito pelo contrário, é para incluir tudo, e você vai fazer um acompanhamento integrativo nesse sentido, para você conseguir trabalhar todas as partes que você compõe. O holístico, o que é? Você integrar o físico, o emocional, o mental, o energético, o espiritual, porque se algum desses seus corpos estiver em desequilíbrio, vai afetar os outros, consequentemente, a gente sabe. E dentro dessa linha da espiritualidade, né, Lili, a gente entende que, na realidade, o físico ele é o último lugar onde as coisas se manifestam. Né? Então, a gente pensa aqui como o ser humano físico, de que começa no físico e vai afetando os outros níveis, e na realidade não é. Então, é preciso também esclarecer nesse sentido de que, pela visão espiritual, como podemos dizer, você começa com um desequilíbrio lá no seu campo áurico, né, lá atrás, e daí vem chegando em vários níveis até chegar no físico. Quer falar um pouquinho disso? Não, é perfeito isso, porque é exatamente isso, né? A gente começa no nosso campo vibracional, através dos nossos pensamentos.
Aí a gente já começa a entrar numa nuvenzinha um pouco mais escura, nos pensamentos um pouco mais sombrios, e a gente começa a baixar nosso padrão vibracional. E dentro desse contexto de baixar o padrão vibracional, a gente acaba realmente entrando em umas energias que não são muito salutares, né? Uhum. E aí a gente acaba se envolvendo com questões que às vezes nem são nossas, às vezes está lá fora, é do coletivo, e a gente acaba trazendo isso para a Absorvendo. gente, né? Isso, e nesse processo de absorver, a gente fala assim, nossa, mas eu não tô legal, o que será que tá acontecendo comigo? E às vezes não é você, às vezes é lá fora, às vezes é do outro. Então, a gente também tem que saber distinguir isso, né? Como que eu Uhum. posso perceber o que é meu daquilo que não é meu, né? Então, se você tem um propósito, se você tá com a sua espiritualidade bem alinhada, e a gente vai depois passar algumas sugestões, né, de como alinhar a sua espiritualidade. Se você está com a sua espiritualidade alinhada, se você está com seus pensamentos elevados, no sentido de entrar nos pensamentos de gratidão, perdão, alegria, autoestima, valorização, o não julgar, que é tão importante, né? A não Uhum. exclusão, não negar o teu lado sombra, porque a gente tem muito disso, né? Lembrando sempre que a gente sempre fala isso no curso de constelação, né? Você cita muito isso também, que é exatamente isso, as luzes Não e as exclui. sombras, as polaridades, né? E nós somos isso. Se a gente exclui um pedacinho da gente, a gente está excluindo um pedaço da nossa essência, um pedaço daquilo que nós somos, inclusive um pedaço do caminho do nosso aprendizado, né? Porque a Uhum. partir do momento que eu tenho aquela sombrinha para olhar, aquela tristeza, aquele pensamento mais assim, vamos olhar com carinho, vamos ver o que quer nos trazer, qual é o aprendizado, né? E Uhum. dentro desse processo de aprendizado, muito importante a gente lembrar que não é o aprendizado no sentido de, nossa, eu vou aprender e vou levar para o lado punitivo da situação. Não, a gente vai aprender, vai sair da culpa, não entra na culpa, encara como uma experiência, encara como uma questão que, poxa, eu dou conta, eu consigo resolver, né? Olha com carinho para você, porque quando nós entramos nesse processo de aprender, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, vai ralar o joelho, né? Principalmente quando a gente está buscando a nossa espiritualidade. Né? Lembrando aqui que a gente está falando da espiritualidade na questão de fé, na questão de buscar teu caminho, daquilo que você tem como propósito, e lembrando que isso envolve o bem-estar, isso envolve resiliência, isso envolve auxiliar no sentido de comunidade, auxiliar as pessoas, ter empatia. Então, tudo isso é um processo de evoluir na sua espiritualidade, né? E Uhum. principalmente olhar para a tua essência, olhar para o teu eu. Então, quando você nega aquilo que você é, automaticamente você está negando um pedacinho seu. E com isso é como se você tivesse 100% para ir para a vida e você vai com 90% só. Aí você Vai fala, ah, perdendo a mas força, né? exato, onde está a força, né, gente? A força está na união, está na inclusão e não na Uhum. separação. Né? E a gente sabendo dosar exatamente essas essências, o lado luz, o lado sombra, aquela questão da pluralidade do ser, porque nós também somos isso, né? Então, Uhum. quando você consegue entender que você é uno com você mesmo em primeiro lugar, né? Que você não deixou 10% seu adormecido, esquecidinho lá, por medo do julgamento das pessoas, ou por seu próprio julgamento, por autoestima baixa, ou pela crítica. Quando você deixou esse ladinho, se você deixar isso para lá, você não está caminhando com você 100%. Não é, Uhum. Sandra? Com E aí, o certeza. que acontece? Você vai meio manco para a vida, né? E aí você fala, poxa, mas e aí vamos aprender, vamos ser tolerantes, né? Vamos ter gratidão, e vamos trabalhar essa espiritualidade, em primeiro lugar, com a gente. E quando a gente consegue absorver tudo isso aqui, ó, aí você vai pleno para a vida. Ah, mas é Uhum. fácil? Ninguém falou Uhum. que é fácil, né? É Mas não é desafiador, impossível. né? É desafiador. E eu acho que o mais bacana no processo todo é você se conhecer. Porque conforme você vai trabalhando a sua espiritualidade, você vai se conhecendo, né? Você vai Uhum. sabendo quem é você vai sabendo quando você fica bravo, quando você não fica, qual o seu grau de tolerância, o que você precisa aprender, o que você precisa Uhum. melhorar, né? Então é como se você fosse o seu próprio professor, você mesmo se Uhum. ensina, você mesmo se vai se lapidando no processo, É. né? É um E processo de sempre com autoobservação, empatia né? constante, né? O tempo todo. Então é exatamente. E é um processo bonito, porque ele é tão Uhum. pessoal, ele é tão pessoal. E quando a gente E, percebe que não.
Pode E não falar. existe certo e errado, né, pessoal? E não existe Isso, certo e errado. Isso é muito importante deixar claro, né? é exatamente isso que eu ia falar, porque não tem certo e errado. Quando a gente Uhum, tira a crítica, quando a gente tira o julgamento, em primeiro lugar, em cima daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente ainda está aprendendo dentro de nós, uhum, né? E também quando a gente percebe que às vezes, muitas das vezes, eu acho, a gente acaba projetando as nossas sombras no outro, né? Então daí vem a intolerância, aí daí vem a crítica, aí vem o julgamento, aí vem a exclusão, aí vem a dor, aí vem a separação. Então eu acho que tudo é um processo, é, mas não é um processo que tem começo, meio e fim, é um processo contínuo, né? É dia após dia, é um pouquinho cada vez, um pouquinho de cada vez, e confiar que você tem a capacidade para isso, né? A partir do momento que você se aceita como um todo, não tem como você não seguir, não tem como você não ir para a vida com força, né? Com a coragem de falar, peraí, eu vou cair, mas vou levantar, eu vou aprender e perceber que pode contar com pessoas que o ajudarão pelo caminho, né? E aí com é uma certeza. outra questão também, né? E daí quando você está conectado com essa espiritualidade que a gente falou semana passada, né, essa intuição, essa sua percepção, essa sua sensibilidade. Então você tem que estar muito conectado com você, com o seu corpo, para você saber quais são os seus canais de interação com você mesmo, né? Qual a parte mais sensível do seu corpo? Por onde você percebe essas informações que vêm? Quando você está conectado com isso, você percebe, ele vai te dar um direcionamento e você consegue seguir com mais leveza. Eu sempre falo isso para os clientes, né, Lili? Quando você toma uma decisão e que fica pesado, tem alguma coisa errada. Porque a decisão, quando você Uhum, toma, quando você faz uma escolha, ela tem que ser leve. Seja decidir que eu vou ou ao cinema ou vou jantar fora, tem que ser leve você escolher uma dessas duas coisas. Ou qualquer outra coisa que tenha um peso muito maior. Então não importa o que você vai escolher, o que você vai decidir, tem que ter leveza na sua escolha. E como é que você tem uhum. leveza? Quando você está em contato com você mesmo e você não fica remoendo aquilo que você decidiu, porque não adianta você decidir assim, então eu vou ao cinema, mas estou pensando, não, eu devia ter ido jantar fora. Você não está aproveitando uma coisa e nem a outra, porque você fez uma escolha, mas está ali dividida. Uhum. E nesse processo de divisão é interessante a gente perceber que tem um desperdício de energia muito grande, né? Porque você não Exatamente. está com você, você não está vivendo o momento presente. Uhum, O teu corpo está ali no presente, mas você está, puxa, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito aquilo. Como será se eu tivesse ido não sei aonde? Como será? E a gente entra na questão do poderia, né? Ou uhum. como seria. E E aí a se? gente entra no e se, né? E aí quando a gente nesse e se, aí sim gera um arrependimento. E aí, nesse arrependimento, você baixa o seu padrão vibracional, você entra numa questão de diálogo com o seu mental. E dentro Uhum, desse processo de diálogo com o seu mental, você mesmo acaba se culpando e criando umas historinhas que você fala assim, mas, gente, será que seria real tudo isso? Né? uhum. Então, você acaba se sabotando nesse processo, né? Então, é muito bacana isso que você falou, porque é exatamente isso. Se você escolheu, vai, vive aquele Uhum. momento, percebe as pessoas que estão ao teu redor, E mais pra né? frente você pode fazer outra escolha, na verdade. Se você de repente falar Uhum, assim, puxa, mas não era isso que eu queria, tudo bem, não tem problema, você pode ir lá e fazer diferente. Faz uma outra escolha, volta se isso. for o caso, e não tem nenhum problema, tudo é aprendizado na vida, nada vai ser Tudo desperdiçado, né? Então, é aquela, é bem isso, é a experiência, né? Se uhum, permita passar pela experiência. Aí você fala assim, tá, mas e se essa experiência não for legal? Mas se você já tem uma história, se você. É porque a gente já tem um registro de alma, a gente já tem um registro daquilo que a nossa alma precisa. Ela uhum, sabe e ela fala. Como é que ela uhum, fala? Aqui, ó. Escuta o cardíaco, escuta o pulsar do teu coração, sintoniza com a tua intuição. Né? Eu costumo brincar muito que o coração é a bússola, né? O nosso chakra cardíaco. uhum, Não sabe fazer? Coloca a mão aqui. Ela é a tua bússola, percebe isso. Então, é olhar realmente para dentro e escutar o que sua alma está dizendo. E ela vai te direcionar. Vai vir medo? Vai. Vai ter vezes que você vai uhum, se sentir sozinho no teu caminho? Vai, porque o caminho é teu, nenhuma outra pessoa vai poder passar por esse caminho. Ninguém vai fazer uhum. esse caminho por você. Existem pessoas que vão te ajudar, mas não tem como ela passar por você.
né? E nisso dá um friozinho na barriga. E nesse friozinho na barriga, a gente vai recuando, vai recuando, vai recuando, e vai deixando a nossa história lá para trás. Às vezes a gente não vive todo o nosso potencial, É né? verdade. E olha quanto desperdício de energia. Então eu não vivi aquele momento que eu escolhi, fiquei no si, desperdicei Uhum, energia, não aproveitei as pessoas que estavam comigo, e por vezes eu me arrependo, baixando meu padrão, e nesse processo de uhum, abaixar padrão, eu entro na dúvida eu crio um fantasminha aqui dentro da minha cabeça, escuto meu mental, não escuto a minha alma e me uhum. fecho. E aí Daí vem ele se perde pode completamente, falar, né? se perde, aí vem a depressão, vem a insatisfação, baixa autoestima, vem a ansiedade, vem síndrome do pânico, né? A Então, é insegurança. olhar a insegurança. Então, assim, é olhar realmente para aquilo que você quer, mas tem momentos que nós precisamos realmente nos retirar, né, do mundo Uhum, lá fora, nos retirar, às vezes, até das redes sociais, principalmente. Às vezes a gente precisa de um momento de interiorização, sabe? Voltar para dentro e falar assim: peraí, o que a minha alma está querendo dizer para mim? Qual o caminho? Qual o uhum. melhor caminho? Né? E O que eu estou suportar, precisando nesse momento, é, né? e suportar as críticas que virão, né? Dar conta do julgamento dos outros. Às vezes nós somos taxados de ovelha negra em alguns momentos, porque a gente não segue mais aquela cartilha. Mas vamos lembrar que cada um é único, né? Uhum, Então cada um tem a sua cartilha, né? E dentro desse processo de ter a sua cartilha, o que você escreve? Né? Você tem lá seu livrinho debaixo do braço, o que você está escrevendo nele? Qual o seu diário? O que você escreve todo dia no seu diário? A tua história, a história dos outros, né? Então, assim, é bem isso. e o quanto as pessoas hoje, né, ficam muito pré-ocupadas com o julgamento dos outros, no sentido, o que que os outros vão dizer, o que que os outros vão pensar, e o quanto isso causa aquilo que a gente falou agora, a insegurança, uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, e é como se precisasse da aprovação do outro para ser aceito. Porque ela Uhum, mesma não se aceitou, é como se ela ainda não tivesse descoberto o seu próprio lugar. Né? A gente fala muito isso dentro de uhum, constelação familiar, né? De você estar no seu lugar. Então, quando a pessoa não está no seu lugar, ela não se sente pertencente e ela perde completamente a força, porque ela vai realmente querer a aprovação do outro para se sentir aprovado, uhum, querido. Então, exatamente. E ela se perde, perde o seu caminho, perde a sua essência. uhum. E nesse processo todo, a gente não Adoece. consegue acessar, e a gente não consegue acessar a nossa verdadeira espiritualidade. E aí Uhum. vem a doença, né? Então, Exatamente. qual é o caminho, né? Qual seria o caminho? Existe uma fórmula mágica? Existe uma bula pronta? Não existe o receituário? Não, não existe. Porque é uma mistura de muitas coisas, mas ao mesmo tempo são coisas que nós vamos filtrando e vendo Uhum. realmente o que cabe para mim. Uhum. Porque tem N ferramentas para nos auxiliar, né? Então, e cada um vai se identificar com uma nesse processo, porque como a gente está falando sempre, ele é muito pessoal, né? Uhum. Então, assim, quando eu preciso de ajuda, onde eu posso recorrer? Né? Então, a gente tem a meditação, tem o yoga, tem a constelação, tem as terapias integrativas, tem a própria religião, às vezes, quando necessita ainda, né? Uhum. Se não conseguiu acessar a sua espiritualidade por si só. Mas, enfim, cada um vai buscar o seu caminho. Mas o que é importante nesse processo é não ficar dependente só dessas ferramentas, porque elas vão te auxiliar, elas são ferramentas que vão te ajudar a construir, por exemplo, como você tem lá a sua maleta de ferramentas, você vai fazer um móvel. Mas quem vai Uhum. fazer o móvel é você, não é a ferramenta, né? Então, você tem lá a ferramenta, mas você vai executar o processo. Então, é isso que nós vamos aprendendo conforme a gente vai crescendo espiritualmente, evoluindo nesse caminho. E lembrando que esse processo evolutivo, gente, ele é muito pessoal. Não existe, Uhum. sabe, melhor, pior, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não, o teu caminho é único, né? Porque a tua alma é única. Que faz sentido para um, pode não fazer para o outro, né? E tá tudo bem.
Sim, Não tem problema exato. nenhum. O julgamento, deixa lá de ladinho, né? Vamos olhar com carinho pra gente, vamos olhar com Uhum, carinho pro outro, vamos nos colocar no lugar do outro e vamos respeitar as possibilidades e as limitações dos outros, né? uhum, E também as nossas. uhum, Então, é olhar tudo isso com muito respeito, com muita gratidão, trabalhar muito essa questão do o que eu posso fazer para melhorar hoje, né? E dentro desse processo, o que eu posso fazer para melhorar hoje é ser fiel àquilo que sua alma responde. Ser muito fiel ao que ela responde, porque ela sabe. Então, é olhar mesmo com coragem. Eu acho que a coragem aqui é fundamental nesse processo, né, Sandra? com certeza. Porque precisa ter coragem para ir fundo, se conhecer e falar aquilo que você falou no começo, né? Assim, vai cair, vai machucar, vai doer, porque a gente vai mexer na ferida, principalmente para quem está dentro de um processo terapêutico, né? Vai ter que enxergar algumas coisas ali, a gente vai cutucar a feridinha e precisa de coragem. Precisa. E lembrando que coragem todos nós temos. Porque se nós temos Sim, o medo, nós temos a a coragem coragem, também. né? Exatamente. Então, quando a gente fala assim, não, eu vou olhar para isso e eu sei que vai doer, mas eu não dou conta disso sozinha, ainda preciso de ajuda, ok, vai atrás de uma ferramenta, mas para te Uhum, ajudar, não para servir de muleta. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas ficam anos e anos se apoiando nessas muletas e não evoluem, não aprendem, não uhum, experimentam, não se arriscam, né? Quando eu digo se arriscar, é olhar para a dor. uhum, Olhar para a dor e falar, peraí, vamos ver o que isso quer me ensinar. E dentro desse processo de dor, é legal a gente também falar que às vezes é olhar para a doença, né, Sandra? E uma com doença, às certeza. vezes, ela chega até nós para quê? Para nos mostrar alguma coisa. E a gente vê muito isso na constelação, né? A Uhum, doença como um sintoma de alguma situação, seja nossa ou de nossos antepassados, que precisa ser vista, equilibrada, incluída, né? uhum, Organizada. E aí, dentro desse processo, é incluir com amorosidade, dar um lugar a essa situação que foi vista uhum. e entender, né, o que ela quer nos mostrar, né? Tem muito disso, né? E acho que é importante também deixar claro que dentro dessa linha mais holística, né, dentro da constelação a gente fala muito disso, que não, às vezes você olhar para a doença não significa que vai curar, no sentido de que a doença vai Hum, deixar de existir. Porque muitas vezes Uhum, a pessoa vem em busca de uma cura, de um milagre, e a cura e o milagre não está necessariamente no sentido de você eliminar essa doença física. A cura está, às exatamente. vezes, nesse processo de incluir alguma coisa, de olhar para toda a situação por uma outra percepção, e não necessariamente da pessoa deixar de ter aquilo, mas sim de Uhum. ficar mais leve, lidar com aquilo, É compreender aquilo, né? por Incluir com uma. muita amorosidade, entender que isso faz parte da sua história, ou da história de Uhum, algum antepassado seu, mas que jamais, jamais deve sair dos tratamentos convencionais, né? uhum, É, continuar com todos os tratamentos que a medicina traz e tudo mais. Por quê? Porque nós caminhamos juntos, né? Lembra? Eu tenho físico, isso. tenho emocional, tenho social, tenho espiritual. Então, um complementa o outro, né? Um não substitui o outro. É muito importante a gente deixar isso claro, né? E a espiritualidade vem... Pode falar. Não, pode concluir que eu vou falar uma coisa depois. E a espiritualidade vem também como uma ferramenta a mais nesse processo, né? Conhecer a sua espiritualidade, aprofundar o conhecimento nela. É. E você sabe que o Brasil, né, Lili, ele é o único país no mundo onde o SUS garante o acesso a essas terapias. Nós temos 29 terapias que são reconhecidas pelo SUS, então, se estão no Sistema Único de Saúde brasileiro, significa que, de alguma forma, eles acreditam e funciona, que foi o que a gente começou conversando, né? Essa base mais Uhum, científica ligada a essa parte da coisa holística e espiritual. Então, nós temos dentro dessas terapias holísticas reconhecidas pelo SUS a constelação familiar,
a yoga, a arte-terapia, os exercícios respiratórios, várias outras abordagens, acupuntura e tantas outras abordagens dentro dessa linha holística que servem como tratamento complementar. É isso, integrativo, para ajudar, para que ninguém abandone uma coisa para fazer a outra, mas sim faça esse processo de autoconhecimento, porque como a gente falou, né, nós somos, temos vários níveis e a gente precisa tratar e conhecer todos esses níveis. Uhum. E paralelo a isso, né, os tratamentos, como que nós vamos melhorando essa espiritualidade, como é que a gente vai nos integrando cada vez mais a ela, né? Então, aquilo que você falou, a meditação, o yoga, as terapias, mas também conversando com as pessoas, contato com a natureza, né? Sair da rotina, cuidado com a alimentação, né? Os pensamentos, os sentimentos, perceber se o coração apertou um pouquinho, peraí, o que está acontecendo? Por que está apertando dessa maneira? O que eu preciso olhar, né? Por que eu estou me sentindo assim? Então, entrar em contato com o seu sentir. E dentro desse entrar em contato com o seu sentir, não é entrar em contato e ficar lá na caverninha, não. É entrar, entender e se não consegue fazer o caminho de volta para ir novamente para a vida, para o seu caminho, para aquilo que você se propõe, vai te ajuda, né? Mas a espiritualidade, a princípio, como que nós podemos trazê-la para nos ajudar na nossa saúde? Exatamente isso. Conexão com a alma, conexão com a essência, né? E uma das formas que a gente tem é exatamente os exercícios de respiração. Então, vamos trabalhar isso, né? E a proposta hoje é exatamente isso, né? Através da nossa essência, através da nossa respiração, fazer um exercício nesse contexto, para quê? Para que a gente possa acessar essa energia interna, essa força interna. Então, a nossa proposta hoje é exatamente essa, vocês acessarem de forma muito simples essa espiritualidade, esse contato com o seu eu maior. Né? E isso pode ser feito diariamente, a todo instante. Então, é uma forma de auxiliar vocês a manter essa vibração elevada, né? Porque ninguém para pensar que está respirando, né? A gente fica tão no automático que você nem percebe que você respira, que você pisca, que você precisa disso ou daquilo. Então, é ter a consciência plena de que um simples exercício de respiração pode transformar a sua vida e te trazer para o eixo, para o equilíbrio, para o centramento, onde você consiga ficar em conexão com você, e daí quando você está em conexão com você está em conexão com a sua espiritualidade. É isso, né? Exatamente. Porque quando a gente leva um susto, o que acontece? A primeira coisa, a gente não vai assim. Você não consegue pensar, você não consegue nada, você paralisa, né? Você nem respira. Você fala, nossa, eu não tô nem respirando, eu não consigo respirar, né? Ou eu tô me sentindo sufocado, né? Mas a gente não percebe o quanto isso pode ser apenas um instante e que a gente pode sentar numa cadeira, sentar onde seja, onde for. Tô no chão, vou sentar, tô na grama, lá vou sentar na grama. Respirar profundamente e falar, peraí que eu vou me conectar. E aí, nesse processo, exatamente fazer essa conexão. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. E aí, quando você percebe, você fala, nossa, eu tô calma. Né? E o que eu fiz? Eu respirei. Eu tomei consciência da minha respiração. Né? Isso. Porque a gente não percebe. Vamos ter exercício, então? Hoje você casa hoje? O exercício? Claro. Então, vamos arranjar uma posição confortável, né? E eu gosto muito de trabalhar com os olhos fechados e vamos nos conectar com a respiração mesmo. Então, sentir o ar entrando pelo nariz. Se for confortável, você pode tampar uma narina, respirar só por uma narina, né? E sente o ar descendo na garganta, chegando no pulmão, troca o dedo, né? Respira pela outra narina, ó. E você pode fazer uma contagem de respiração mentalmente contando 3 segundos. E vai nesse processo de inspirar, soltar, solta pela boca. E faz esse movimento de inspiração, respiração. E cada vez que você inspira e solta, se conecta mais e mais com o seu corpo. Percebe o seu corpo.
Percebe se tem alguma parte que está tensa, que está dolorida. E continua nesse processo de inspirar e soltar. A conexão agora é só você e o corpo, você e a respiração. E faz mais alguns movimentos de inspirar e soltar. E daí nós vamos fazer com leves batidinhas, bem aqui no centro do peito, na altura dos mamilos, para os homens e para as mulheres. Vamos dar leves batidinhas para ativar essa região, enquanto você vai respirando. Então, inspire, solta e vai dando batidinhas na região do peito. Inspire, solta e continua nas batidinhas. E para um pouquinho para perceber quando você faz esse movimento de inspirar e soltar, você está ativando esse ponto do corpo. Essa região é a região do chakra cardíaco, a região do nosso timo. O timo é uma glândula que tem relação com a nossa imunidade. Cada vez que a gente inspira e solta e trabalha essa região, também trabalha a imunidade. E aqui também fica o assento da alma. Então, quando você tem alguma questão emocional, passou por alguma discussão, alguma tristeza, ficou chateado, com raiva, as emoções e os sentimentos elas ficam registradas nessa região. E também existe a possibilidade de você massagear essa região. Então, massagear em movimentos circulares, esse pontinho aí na altura do peito. Então, massageia. Se estiver muito dolorido, diminui a pressão, mas continua na massagem. E se conecta com a respiração enquanto você faz isso. Quanto mais dolorido tiver, mais coisa guardada tem aí dentro. Que precisa talvez ser olhada, precisa sair. De novo, conecte-se com a sua respiração. E vamos dar mais umas batidinhas aqui para ativar esse timo. E sentir essa presença. Agora inspira profundamente, solta. Percebe seu corpo. Percebe se está diferente de quando a gente começou. Percebe se consegue respirar mais profundamente, melhorou o ar. E se tiver alguma parte do seu corpo que você perceba ainda que precisa de um carinho, de um cuidado, pode pôr a mão em cima, se for o caso, massageie. Ou só fica com a mão em cima um pouquinho, para dar atenção para essa parte do corpo. Se for esse o caso, pode dizer: eu vejo você, você faz parte, eu te dou um lugar. Volta aqui na respiração, na inspiração. No inspirar e soltar. Aproveita esse momento e imagina que tudo aquilo que está em desarmonia dentro de você, cada vez que você solta na respiração, vai sendo levado pelo ar. Então inspira a tranquilidade e solta os desequilíbrios. Inspira a paz e solta tudo aquilo que não serve mais. Inspira o centramento,
solta todo o cansaço. E toma consciência do seu corpo agora, como é que ele está? Está diferente de quando nós começamos. Vai tomando essa consciência e voltando para o aqui e agora, e no seu tempo abrindo os olhos. E o parar para respirar, quando estamos, por exemplo, numa crise de ansiedade, né? As pessoas que têm ansiedade muitas vezes têm uma falta de ar, elas têm uma série de sintomas. Só o fato de parar, pôr a mão aqui nessa região do peito, do cardíaco, do timo, parar e respirar, se concentrar na respiração, já muda completamente o processo. Ela já consegue muitas vezes evitar que uma crise de ansiedade venha. Então esse exercício pode ser feito a qualquer instante, a qualquer momento. É só você se conectar com o tempinho que você tiver, um minutinho de respiração. Muda completamente o seu dia. Não é isso, Lili? Exatamente. Exatamente. Eu fui fazendo aqui também exercício e é perceptível, né, a mudança que nós temos no corpo, ele relaxa, a mente aquieta, as Uhum, emoções também. E você começa a ter uma outra percepção. É como se uhum, você voltasse realmente para o seu eixo, para o seu centro. Então é uma uhum, coisa simples que a gente não presta atenção, né? Que a nossa respiração uhum. é um presente, uma coisa sagrada, né? Então, tá um dia E difícil, gratuita. senta, respira. E gratuita. Não é difícil, respira, né? Dá Uhum, 2 minutinhos para você, né? é, Depois disso, vai e responde um e-mail ou uhum, uma mensagem de WhatsApp que realmente às vezes vem algumas coisas que deixam a gente fora do eixo, né? Mas uhum, respira, vai tomar uma água, respira, volta, fala, não, agora eu posso responder com mais calma, com mais tranquilidade. E só nesse simples movimento você vai perceber que você já está fazendo um processo para melhorar nessa questão da espiritualidade. E que isso uhum, vai reverberar na sua saúde, por quê? Porque vai te trazer tranquilidade. Quando você está tranquilo, seu corpo está tranquilo, sua mente está tranquila, suas emoções são tranquilas. Então é um exercício simples, mas olha o potencial desse exercício, né? Então é um exercício que dá para a gente fazer em qualquer lugar. Então uhum, vamos começar a aplicar, vamos começar a praticar tudo isso, né? É muito simples, é fácil, mas demanda consciência, responsabilidade, demanda realmente vontade de querer mudar, de fazer uhum, diferente daquilo que a gente estava fazendo ontem, né? Mas ao mesmo tempo é um processo que nos traz muita paz. E se uhum. traz paz, nós estamos no caminho certo, não é? E quando você fica mais centrado, como a proposta do exercício foi essa, né? Assim, você acalma a mente, aquieta o corpo, os seus canais de sensibilidade ficam mais disponíveis para te direcionar para aquilo que você precisa. Uhum, Você fica mais atento à sua exatamente. intuição, à sua percepção, e daí você consegue ter mais leveza quando você segue tudo isso. É. E dentro dessa leveza vem junto o equilíbrio. E o equilíbrio, Uhum. saúde. Saúde, bem-estar. Bem-estar, alegria. Alegria, vida. Vida, movimento. Movimento, realização. E olha só, é um ciclo que não para. Quando você Uhum. chegou nesse processo, você fala, nossa, eu atingi meu propósito. Né? E acho que é isso. É simples, nós podemos fazer e nós podemos fazer com consciência. E como você falou, é gratuito, não é? Com certeza. Deixa eu pôr o óculos aqui para ver quem entrou aqui na live e acompanhou com a gente. Várias pessoas. Anne, Tamires, Márcia, Sandra, Berenice, Gise, Eli, Andréia. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, as pessoas que participaram ao vivo aqui conosco. Mais uma vez, gratidão enorme, Lili, por essa parceria, por essa sintonia e disponibilidade de podermos fazer juntas esse trabalho, porque é Uhum. muito importante trazer esse tema para as pessoas.
Uhum. Então, para vocês que estão aqui sempre conosco, sexta-feira a gente volta, né? Sexta-feira que vem com mais um tema sobre espiritualidade no dia a dia. E queremos deixar um convite, né, Lili? Para Uhum. as pessoas se prepararem, porque tem muita gente perguntando sobre cursos de formação lá no espaço, e a gente vem aí para março com uma nova turma do curso de formação em constelação familiar, né? Então o curso vai começar dia 26 de março, e provavelmente aí nas próximas semanas a gente já vai divulgar como é que vai funcionar esse curso, mas quem quiser saber mais já pode entrar em contato que a gente passa as informações. Estamos preparando os folders e as informações aí para publicar para vocês. Exatamente. E a gente tem um enorme carinho em relação a esse curso, né? Porque ele não Uhum, é um curso que te traz apenas uma profissão, não. Ou uma nova ferramenta, não. Ele te traz exatamente um autoconhecimento muito grande e ele faz uma análise de consciência muito profunda. E quando você percebe, se você fala assim, nossa, gente, eu só estava fora do meu lugar, né? uhum, E quando eu estou no meu lugar, eu estou no meu caminho. E dentro desse processo de estar no meu caminho, olha só, eu posso seguir fazendo realmente aquilo que faz parte da minha alma, né? Então é uhum. uma das ferramentas também que auxiliam muito nesse autoconhecimento, nessa descoberta, nesse processo que todos nós estamos buscando, né? Que Uhum. é se conhecer, auxiliar os outros em todos os aspectos e viver melhor. Eu acho que essa é a chave, né? Uma vida melhor, uma vida com qualidade. E a gente pode conseguir isso sim, Evoluir como né? ser humano, né? O curso ele faz isso, Evoluir né? como Te ser traz humano, essa exatamente. evolução como ser humano. Exatamente, exatamente. Então, vamos olhar com carinho para a nossa espiritualidade, para que a gente possa estar realmente bem sintonizado em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar. E semana que vem a gente está aqui novamente, né, Sandra? Eu que agradeço a Exa- parceria, eu que agradeço o convite. E vamos seguindo, né? Cuidando Exatamente. do nosso processo também, porque todos nós estamos nesse processo juntos, caminhando em sentido da nossa evolução pessoal, né? Exatamente. Estamos no mesmo mar, né? Cada um com o seu barquinho, mas estamos no mesmo mar. Exatamente. Gente, beijo no coração de vocês. Lili, muitíssimo obrigado. Um beijo enorme e nos vemos na semana Obrigada a que vem. você. Vamos Beijo lá para por o óculos todos e obrigada. para encerrar aqui. Beijo. Beijo.